Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Amém. graça plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, hoje vamos continuar. Já sei onde nós ficamos. Espero que Vamos pegar de ordem moral. a moral, assim, essa é prova da ordem do mundo. Já vimos, penso que já vimos ou não. Já vimos, Sim, já vamos vimos. começar com ordem moral. Certo, ordem moral. Olha, já tá aqui. Esta aí mesmo. Eu estou a tirar da. Esse aqui, né? O quarto capítulo. Certo. Continuamos. Provas moral da existência de Deus. Provas tiradas da lei moral. A lei moral que se impõe intimamente a todos os homens. Ora, esta lei universal, só Deus a pode criar. Logo, Deus existe. Está fora de dúvida a existência da lei moral. É uma regra absoluta, geral e imutável, que se apresenta à nossa vontade, preceituado o bem, proibindo o mal. Quem o promulga é a voz da consciência. Antes do ato, a consciência nos diz que é coisa boa ou coisa má. Depois do ato, sendo coisa boa, aprova e censura se tivermos praticado mal, apesar das suas advertências. A consciência enganar-se-á, uma vez ou outra, quanto às determinações da lei moral. Julgará lícito o que, de facto, não é. Sucederá, como se exprime Pascal, que verdade a quem os pereneus seja erro além. Nem por isso deixa de ser exato que, em qualquer emergência, sempre está em nós uma lei a que nos cumpre obedecer. Ok. Nisso se faz, portanto, descobrir a origem desta lei, que a consciência nos revela. Claro está, com efeito, que toda lei exige legislador, e que uma obrigação poderá ser imposta a uma vontade inferior e dependente, só por vontade superior e independente. Ora, tal legislador não o descobrimos em nós mesmos, nem tão pouco na sociedade. Alinhar em nós mesmos. É impossível ser, no mesmo tempo, legislador e súdito. Aventaram, na verdade, com motivos e fundamentos do dever, ora, a beleza intrínseca da virtude, ora, a sua conformidade com a natureza humana, ora, a harmonia existente entre a virtude e a felicidade. É bem de ver, entretanto, que nada disso será suficiente para criar a obrigação moral. 1. Comecemos com a beleza intrínseca da virtude. Se a beleza moral de um ato fosse o bastante para tornar obrigatório, o dever seria tanto mais imperioso quanto mais nobre o ato, e as ações mais sublimes. O heroísmo, por exemplo, deixariam de ser reservadas à elite, passando à regra comum imposta à generalidade dos mortais. Isso ninguém admite. Segundo, quanto à pretensa conformidade do bem com a natureza humana, não há tal. Longe disso, todos terão experimentado quanto custa, muitas vezes, praticar a virtude, vencer as tendências indômitas que nos arrastam ao mal. Terceiro, será exato dizer que se vê sempre a harmonia entre o dever cumprido e a aventura? Não é, absolutamente. E quando fosse, a felicidade viria a ser eventualmente para o homem um incentivo que o levasse à prática do bem, e nunca um princípio de ação, porque ninguém está obrigado a buscar a felicidade. B. Na sociedade, não acharemos melhor base para alicerce da obrigação moral. Senão, vejamos, nenhum homem é dono absoluto dos seus semelhantes. Aliás,
tanto os dirigentes da sociedade como os dirigidos são sujeitos à mesma obrigação moral. Logo, temos o direito de concluir que, fora de Deus, o dever é um absoluto e que somente Deus pode ser a fonte da lei moral. Acresce ainda que Deus é imprescindível para dar a nossos atos a sanção justa. Está visto que não há mister sanção alguma para fundamentar a lei moral. É necessária, porém, para entregá-la. É requisito da ordem que seja premiada a observância da lei e punida a sua inobservância. Ora, nenhuma garantia nos proporciona as sanções terrestres. Logo, não deparemos senão em Deus, o Supremo Remunerador, que nossa consciência pede, e, portanto, a existência da lei moral implica a existência de Deus como legislador e como remunerador. Certo. Comentários quanto a isso. Acho que pode recuar no princípio. Certo. Certo, então quanto a esta lei moral, vai falando de vários aspectos, mas resumidamente, noto que vai se centralizando naquilo que é a ação humana, né? O ato do ser humano. Então nós sabemos que a moral consiste na reta forma do agir, né? Como nos ensina São Tomás de Aquino. Então, por essa reta forma no agir, ou por esse ato, ou por nossas ações, nós conseguimos compreender que existe um ser, né, supremo desta mesma lei, desta mesma ação, isto é, do bem agir. Então, naturalmente, o ser humano consegue racionalmente ver o que tem que fazer de bem e o que tem que fazer de mal. Então, essa ordem imposta em nós, esta ação imposta a nós, deriva de um ser supremo. Então, aqui, o autor vai nos apresentando que esse ser supremo é Deus. Depois ele vai apresentando vários aspectos para notar que realmente este agir, né, no fazer bem as coisas e no evitar o mal, não vem nem de nós mesmos, nem daquilo que é a ordenação da própria sociedade, né? Que é para nos provar claramente que isso não depende de nós e nem depende da sociedade. Logo, se não depende de nós mesmos, isso também não depende da sociedade, né? Devido a um outro ser. Esse ser que ele vai provando que é Deus. Ok. Fico com essa introdução. Depois argumento mais alguma coisa. Sim, né? Aqui apresenta já o ponto determinado quanto à consciência humana. A nossa consciência em si, por mais que ela nos impele para fazermos o bem e evitarmos o mal, quando é que nós evitamos isso? Quanto ao nosso próprio corpo. Nós, como estamos com frio, automaticamente procuramos nos cobrir. Quando tem calor, procuramos não tem sombra. Então, a nossa consciência nos conserva já em queremos que proteger a nossa vida física. Daí é que nós hesitamos sempre a fazer uma coisa que os outros que nós não queremos que nos façam. Mas a nossa consciência também pode errar. Se a nossa consciência pode errar, vejamos bem, quem vai ser o legislador ou quem vai controlar? Consegue me ouvir? Sim, tá para ouvir. Eu disse, quem vai ser o legislador correto e quem vai legislar todas as leis que se falham aqui na Terra? O Estado também falha, ele segue suas leis. Nós temos um súdito e automaticamente nós temos um superior, e somos súdito, e podemos ser superior de alguém que também é nosso súdito. Vejamos, então há uma hierarquia entre superior e inferior para o cumprimento da lei moral. Há algumas pessoas que criam lei, outras pessoas criam direitos e outras pessoas têm o dever de cumpri-lo. Se assim for,
Todos nós estamos na escala de quê? De pessoas que vão à busca de quê? De deveres, por causa da sua consciência, e obedecer para que haja ordem nas coisas. E vimos que o Estado, se o Estado falha no seu dever de lei, então nos perguntamos, quem é que tem a capacidade um dia de estabelecer a verdadeira lei, a verdadeira sanção, a verdadeira a punição ou penitência para que os erros que nós cometemos é o que um Estado comete? Senão seria uma anarquia, seria uma grande injustiça. Então, a minha consciência me pede para fazer o bem, mas tem pessoas que não fazem bem, que são superiores a mim. Quem vai dar essa sanção nessas pessoas? Então, queremos que tenha uma pessoa superior que colocou na nossa consciência essas coisas de obediência, apesar dos abusos, para que haja sanção. Olha, se não houvesse Deus, tudo seria uma anarquia, não teria necessidade de nós obedecermos a nossa consciência quando nos pede para nos evitarmos de fazer o mal e fazermos o bem. Só em que nós naturalmente já conseguimos ver que devemos evitar algumas coisas para o nosso próprio bem ou para o bem daquelas pessoas mais próximas a nós. Conseguimos fazer isso. Nem precisa de desmandamento. Isso já está nas nossas consciências. Conseguimos ver muito bem a criança quando está com fome, pede para poder quê? Para poder comer. Tá? Mesmo se uso da razão, isso na parte natural. Com o uso da razão na consciência, ele vai detectando para que possa congregar melhor os bens. Deve-se evitar algumas coisas. Daí é que é necessário para na convivência ter esses direitos, essas leis, moral. Né? Essa fórmula do bem agir, a fórmula do bem agir, por mais que nós queremos, nós hesitamos muitas vezes, falhamos muitas vezes, por causa dos nossos desejos egoístas e não só. Se assim for, tá? O que eu sinto também tem essa falha na outra pessoa e também tem na pessoa do meu superior. Então, se assim temos uma escala de. Estou sendo redundante até, né? Mas pronto. Se temos uma escala entre o dever e o direito, que faz parte da lei na sociedade, de um superior e de um súdito, então nos perguntamos quem vai ser o súdito do Estado? Vamos falar igreja e da igreja. Então tem que ter um superior que cria a lei e que não tenha superior dele, senão será uma infinitude de quê? De superiores. Sim, aí estaremos a procurar o superior do superior, superior, superior. Sim, não vai ter fim, tem que ter um superior que Não vai não ter fim. tenha falha no cumprimento da sua lei, em que todo mundo tem que confiar. Então, obrigatoriamente, por causa da lei moral, por causa da justiça e por causa do estabelecimento de algumas ordens que podem ter desordem entre a sociedade, precisar de um ser superior que possa nos dar toda essa sanção completa, absoluta. E é por isso que nós temos, nossa consciência, nós temos o espírito de esperarmos uma lei completa, uma sanção completa e uma remuneração completa. É que diz aqui no fim. Seremos aqui no fim. Onde? Aqui no fim. Ele vem dizer, se nós vemos isso, e portanto, a existência da lei moral implica a existência de Deus como legislador e como remunerador. Sim, ele tem que compensar os bons e também os maus, porque senão assim, não seria uma injustiça não. Seria um É, absurdo, se eu posso dizer, um absurdo, tá, né? Seguir a minha consciência, sabendo que futuramente eu não teria uma justiça restabelecida da justiça que eu recebo aqui na Terra. Então, uhum. se não vai ter um superior que possa estabelecer a verdadeira justiça daquela justiça que eu sou daqui da Terra, então não posso obedecer a ninguém. Se eu não posso obedecer a ninguém, então ninguém obedece a ninguém. Então não existe lei. Se a lei para estabelecer, para poder fazer o bem, olha, como o bem existe, a nossa consciência existe bem, então somos coagidos a crer no superior e no superior dele também. Nesse sentido. Ok. Prova tirada do consenso universal.
É prova que decorre necessariamente das precedentes, né, das anteriores, sendo verdade que a razão é apta a demonstrar a existência de um ser superior, deve-se encontrar em todos os povos unanimidade do reconhecimento da divindade. A história, com efeito, afirma que, em todo lugar e em todas as épocas, acreditaram na existência de Deus. É possível, escreve Plutarco, achar aglomerações humanas que não tenham muralhas, ou palácios, ou leis, ou moeda, ou cultivo literário, mas povo sem deuses, sem preces, sem sacramentos, sem ritos religiosos, sem sacrifício, isto é, o que não achareis nunca. Os homens se terão tresmalhado nas suas concepções a este respeito. Hajam vista os que idearam divindades múltiplas como os politeístas. Entretanto, na essência, na raiz desses extravios, está o testemunho da consciência universal. Nação alguma, diz Cícero, por grosseira e atrasada que seja, deixa de crer na existência dos deuses, ainda quando erre no tocante à natureza deles. Qual será a fonte desta crença geral? É inútil procurar entre as causas das ilusões. Não provém a linha do temor. Ninguém tem medo de um ser cujo atributo precípuo é a bondade. A linha B. Tampouco da ignorância, dele que os cultos inaros comungam na mesma fé. A linha C. Nem as paixões. Estas são amordaças pela existência de Deus. A linha D. Nem pelas legislações humanas. Príncipe houve certamente que exploraram a crença de seus súditos para granjear o respeito à submissão. Exploraram-na, talvez, não a criaram, senão a história nos repetiria o nome do inventor. Logo, impõe-se a conclusão: se todos os povos têm admitido uma divindade, é sinal de que esta crença é filha da razão, de modo que o consenso universal, ainda que não seja propriamente falando novo argumento, corrobora e esteia solidamente o valor das provas precedentes expostas e constitui uma demonstração indireta da existência de Deus. Ok. Voltando no princípio. Certo, certo. Então, esta prova, né, tirada do consenso universal, vai se refletir naquilo que, né, vem, quer dizer, naquilo que vem a vivência do ser humano, né, desde os primeiros da essência do mundo, naquilo que é a história da humanidade. Então, é possível olhar nisto e verificar, né, e comprovar a existência do Ser Supremo. Então, visto que, como é apresentado aqui pelo padre, que de todos os tempos, de todos os povos, sempre procuraram, né, adorar um Deus, sempre procuraram adorar um Ser Supremo. Embora que de muitas vezes, né, de vários modos, o ser humano sempre buscou, por não ter a revelação da vida de quem é o verdadeiro Deus, buscou um falso Deus, mas a razão sempre procurou cultuar um Ser Supremo. Né? Então, isto prova claramente, né, a existência de um ser, né, supremo a toda criatura. E esse ser é Deus. Então, por esses fatos históricos, também conseguimos comprovar a existência de Deus. Por a razão, o ser humano sempre procurou cultuar um Deus, né? Cultuar a Deus, o Ser Supremo. Então, assim, já olhando para aquilo que é a realidade do cristianismo, vou comprovar a essência do verdadeiro Deus. Né? Deus se revela. Deus que se revela, né? E apresentou-nos, ensinou-nos, mostrou-nos realmente quem é o verdadeiro Deus. E com isto, o cristianismo nos leva a crer
nos ajuda a crer na existência deste mesmo verdadeiro Deus e também ajudar os outros a compreenderem este mesmo verdadeiro Deus. Por isso, não se pode querer, depois da revelação divina, querer dizer, é um erro gravíssimo, que todas as religiões são verdadeiras, visto que Deus já se revelou. Então, é mais ou menos por meio e também por meio desta prova, conseguimos ver realmente a existência de Deus, a existência de Deus. Sim. É isso que nós falamos muitas vezes. Existem coisas que é consenso comum, tá? Que não é necessário ter provas mais. Porque ela em si já nos. Não sei, Não é já, necessário que já, alguém venha demonstrar, bendito. Porque ela em si está na observação, está na vista de quase todo mundo. Então, vemos que todos os povos, como fez o exemplo aqui de Cícero, eu esqueci isso que falou, né? Ou Plutarco disse, que podemos ver sociedades que faltou muralha, faltou palácio, faltou lei, moeda, cultivo de estudo, mas não teve um povo sequer que não teve a crença num Deus. Só isso aqui já é uma forma indireta de dizer que existe um Deus. Quem nos colocou esse desejo o mundo inteiro? Esse desejo o mundo inteiro. Pretemos isso. Nos perguntamos, quem nos colocou esse desejo? Ah, será que alguém foi obrigado? Se alguém foi obrigado, devemos estar na não história, foi como falei obrigado. embaixo, alguém a dizer que fomos obrigados, ou um povo foi obrigado a crer que existe um Deus, mas não teve nenhum, não tem nenhum registro assim. Dos registros que existem é simplesmente que todos os povos começaram a adorar vários deuses. Ou um pode ser monoteístas, outro ser politeístas. Mas adoraram vários deuses, adoraram sempre em um Deus. Então quem colocou Sim, na e alma entravam do. numa necessidade. Sim, quem colocou isso na alma humana? Então esse é um consenso universal. Só isso já prova que Deus existe. Se Deus existe, agora temos que procurar qual Deus é verdadeiro. Uma vez que já temos uso da razão. É simples. Nessa parte aqui eu penso que é simples. Então, para sabermos que Deus é um, é só nos perguntarmos entre eles quem é maior e quem tem maior sabedoria, quem é mais forte, quem tem toda a presença. Então, se todos eles têm o mesmo conhecimento, a mesma presença e o mesmo poder, então são um, porque são igual. O que, que vai distinguir? Então, se eles são um, então são um só Deus. Só pode existir um Deus, não pode ter vários deuses. Daí que prova que o politeísmo é uma irracionalidade, é uma falha de juízo. Por isso vamos em busca de um verdadeiro Deus que possa ser a correspondência da verdadeira aspirações humanas, que é compatível com a lei, como prova na lei, que nós também provamos de Deus, que é compatível com a razão, daquele que nós queremos por razão e daquele que nós agimos pela moral. É isso que nós procuramos. Sétimo, prova tirada da refutação do ateísmo. Trata-se aqui do ateísmo científico, o qual, com a capa dupla do positivismo e materialismo, pretende ou que Deus pertence ao domínio do desconhecido, ou que simplesmente não existe. O ponto de apoio das duas escolas, do materialismo e positivismo, é um só e mesmo princípio de que vem a ser: não há nada verdadeiro senão o que pode ser averiguado pela experiência. Né? Aí é parte desse cientificismo também. Apenas diferem quanto à conclusão, o materialismo positivista. Qual é? A primeira, que já os positivistas Positivismo. aparentemente nada resolve. A uma outra ensina açoita a negação. Porém, no fim das contas, o positivismo na prática sempre leva aos mesmos resultados, desde que não é possível, em tais assuntos, ocupar terreno igualmente afastado da afirmação e da negação,
e que neutralidade apresenta tanto inconvenientes como do ateísmo positivo. Este princípio do positivismo e do materialismo dizendo que a experiência é a única fonte do nosso conhecimento, é com toda a evidência por demais exclusivo e falso. Outros princípios existem de facto necessários e universais, como o princípio da causalidade, tudo que começou de ser tem uma causa. O princípio da contradição, não pode uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. É coisa que me trouxe problema com o formador do módulo que falou que todo mundo é ateu. Isso trouxe problema. Né? Até não lembro. Né? Trouxe problema. Todo mundo é ateu. Não Todo dá mundo é nada. ateu, até católico é ateu. Que a razão dos ministra e que todo espírito reto aceita, ainda que não seja sempre possível fazer a verificação experimental. Não somente é falsa a teoria dos materialistas, mas nem eles a traduzem na prática. Admitem, por exemplo, de duas retas paralelas não se encontrarão nunca, ou ainda que um objeto não pode, no mesmo tempo, ser branco e preto, não sendo capazes, entretanto, de verificar experimentalmente nem uma nem a outra coisa. Quando os materialistas, querendo explicar o mundo, declaram que a matéria é eterna e incriada e tem como atributo a força e o movimento, onde está a experiência que abone tais asserções? Por enquanto, se há de legitimamente concluir que a existência de Deus é a verdade melhor estabelecida, quer considerando-se conjunto de provas aduzidas pela razão, quer considerando-se a fraqueza das objeções levantadas pelos adversários. Certo. Aqui vem apontar, enfim, a respeito voltou de novo no ateísmo, daquelas pessoas que tentam fugir até do consenso comum que existe um Deus, tentar dizer que não há Deus. Buscando o positivismo, já falamos na semana passada, nas conversas anteriores, bendito. Não vou ter interesse. Sim, e do materialismo, esses dois correntes de pensamento, positivismo, do Augusto Comte, do materialismo, né? Que posso já dizer mesmo que é dos ateus propriamente disso como o Karl Marx, então, que acreditam que a matéria é eterna, isso até é uma contradição. Se ele defender que a matéria é eterna, então quer dizer que o princípio de todas as coisas seja que a matéria. E como é que vão provar que todo o princípio de todas as coisas seja a matéria, essa seção? Qual é a matéria que eles se pegaram? Então, Não tem. Tá, não tem como. Certo. Então é nesse sentido aí. E já o positivista, eles, por fato de dizer que são, que nem não é possível conhecer as coisas tal como elas são, mas são as coisas aparentes, por isso que precisamos da experiência. Se as coisas são aparentes e não conhecemos as coisas como elas são, como é que eles podem nos provar que isso que eles estão a dizer não seja aparente? Por que tem que nos provar que eles estão. Por que o que eles estão tentando nos provar que é aparente é que Deus exista, não seja aparente aquela prova que eles estão nos mostrar que Deus não exista? Se tudo é aparente, se não podemos conhecer nem Deus, também não podemos conhecer realmente as coisas que nós temos contato com coisas Ele. como realmente são. Sim, as coisas como são. As palavras também podem ser aparentes. E se não temos certeza de nada, nem das próprias palavras, o que ele está a dizer também não é uma certeza, é uma coisa Uma aparente. certeza. Isso é uma contradição. Daí que dizem que o ateísmo Grande é uma irracionalidade na razão. É tentar buscar uma razão numa coisa irracional. irracional. Porque ele vai ter que lutar contra as evidências do consenso universal, vai ter que lutar contra a lei moral, com a lei eterna, vai ter que lutar contra o conhecimento
né, com os princípios que a natureza mostra que Deus exista, como por exemplo, entre a escala de hierarquia das coisas, que é uma coisa que não falamos até. Para dizermos que Deus existe, também Aristóteles mostra sobre o grau de perfeição das coisas. Assim, eu digo que o Francisco é mais alto que Jaime. Olha, aqui temos duas pessoas, Jaime e Francisco, que se aproxima de mais alto. Então, alto está fora. Se há um alto e há um baixo, existe a altura própria, em que nós estamos a alcançar a perfeição da altura maior de todos. Se tem uma altura maior de todos, essa altura maior de todos, o absoluto, chamamos de Deus. Porque só chamamos de algo maior ou menor quando tem uma disparidade. Assim, podemos muito bem dizer, É um diferencial. certo? Podemos muito bem dizer para uma pessoa é mais bela do que a outra. Nossa Senhora é mais bela do que a Eva. Certo. Então temos Nossa Senhora, a beleza e Eva. Quem se aproxima mais da beleza? Nossa Senhora, porque é mais. Então tem a beleza propriamente dito. E Nossa Senhora se aproxima mais da beleza do que a Eva. Então, quem é esta beleza que os outros se aproximam lá? Que é essa beleza absoluta? É Deus. Nós vimos isso nas coisas. Então existem muitas formas, todas essas negações, para poder se fugir dessas coisas evidentes, só deve se cair no positivismo, para dizer que as coisas não podem ser conhecidas tal como elas são. Deixa eu ver uma lição. É a única forma de fugir. Então é isso aí. É as últimas considerações. Acho que podemos fechar com a conclusão e Sim, a conclusão é esta aqui. só concluir. Conclusão prática. Ninguém nega a Deus, senão os que receiam que Deus exista. Santo Agostinho. Conservai a alma em tal estado que sempre possa desejar a existência de um Deus, e nunca jamais duvide esta verdade. Diz Rousseau. É Jean-Jacques Rousseau, né? Você vê, iluminista. Sim, Negar a Deus é cegueira e é loucura. Vitor Hugo. Queira Deus que nossa alma não tenha motivo de pôr em dúvida a existência dele, e mais, que se eleve a miúde pela oração até o seu trono. ok. Então, como consideração, eh, vimos aqui, né, por diversas formas, por diversas maneiras, diversas provas, né, a existência de Deus, que é possível compreendermos a existência de Deus de diversos modos. Então, não temos como fugir desta realidade, né? Como diz aqui Santo Agostinho, ninguém nega a Deus, senão os que receiam que Deus existe. Só mesmo não querer aceitar será o único meio para negar a existência de Deus. Porque de tantas formas, de tantas provas que vimos, tantos modos que estudamos até o momento, né, é notório que não tem como fugir dessa realidade. Então, Deus existe e é impossível negar esta verdade. Fora aqueles que realmente tentam ter argumentos que próprio não se sustentam nos seus próprios argumentos para poderem apresentar ou negar a existência de Deus. Então, o único meio que temos é compreender, amar, servir este mesmo Ser Supremo. Se tudo deriva dele, então devemos buscar, né, acima de tudo, né, adorar a Deus, amar, respeitar e conhecer. Só assim poderemos verdadeiramente amar. Como criaturas, devemos prestar honra ao Criador. Na medida em que bem, né, compreendemos a existência de Deus, mas buscamos, né, melhores meios para melhor servir. E assim crescemos em perfeição e em graças. Certo. No próximo encontro vamos falar sobre as perfeições, vamos falar a natureza de Deus, e os erros possíveis, os atributos negativos ou metafísicos, atributos positivos ou morais de Deus e providência, né?
Vamos falar, no, quanto aos erros, vamos ver os erros de Deus. O politeísmo, o panteísmo, que já estávamos a falar, até um pouco. Os atributos de Deus, unidade, como estava dando aquele exemplo aí simples. A simplicidade, porque Deus é simples, porque Deus é imutável, porque Deus é eterno, porque Deus é imenso. Esses são os atributos negativos ou metafísicos de Deus, tá? Que nós buscamos para poder tentar compreender a natureza de Deus. Atributos morais, a inteligência, a vontade e o amor. Quanto à providência, vamos falar sobre a definição dos adversários. Quanto à providência, vamos falar do dogma católico, que é a respeito de Deus governa o mundo e as leis gerais, deroga estas leis quando bem lhe apraz. A provas do dogma, escrituras sagradas, a razão, o consentimento universal. Também aqueles, mas se detalhar melhor. E as objeções tiradas, né? Da presença de Deus, a existência de Deus, alinhar ao primeiro, do mal físico, do mal moral, da repartição das desigualdades dos bens. Por que tem essas desigualdades? Por que existe essa mal moral, essas coisas que é limitado? Então é isso que nós vamos falar no próximo encontro. É tudo. Jaime, vamos rezar e obrigado. Até o próximo encontro. Certo. Então, rezamos. Então, rezamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amém. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et saecula saeculorum. Amém. São Pio X, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, então até mais. Se Deus quiser, estaremos juntos. Salve Maria, até mais. Salve Maria.